Olá, amigos da Escola de Elétrica e da Construção. Vamos juntos agora do projeto elétrico do zero à aprovação. Nós passaremos por todos os passos, todos os dimensionamentos, usando todas as regras da NBR 5410. Como sair do zero, passando por todos os dimensionamentos, estudando uma planta, fazendo uma planta no AutoCAD, com todos os quadros de carga, com tudo que é necessário, com todos os esquemas de ligações, com iluminação, tomadas, tudo distribuído numa planta e aprovado no final dessa nossa série. Então, toque o sino, se inscreva e venha comigo, com Thelmo Eduardo, eletrotécnico da Escola de Elétrica e da Construção, e você vai aprovar qualquer serviço. Vamos lá! Bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica e da Construção, nós fizemos então a previsão de carga para a iluminação da nossa planta modelo. Nós vimos então com a iluminação externa 1620 volts. Agora, hoje nós vamos ver o que? A distribuição, a previsão de cargas para as tomadas de uso geral e de uso específico. Primeiro nós veremos a uso geral. Então vamos em frente, você se inscreve, você toca o sino, porque nós estamos recém no primeiro projeto, no modelo 1, e vai vir o 2 e o 3, e ele vai se aperfeiçoando durante esse trajeto, ok? Como sempre fizemos, nós vamos seguir sempre a NBR 5410 nessas questões, ok? Vamos ver aqui uma observação. Eu coloco que deve seguir a NT, ou seja, a norma técnica da região na qual será implantado o projeto. Por exemplo, eu estou em Alagoas, aqui é a Equatorial, a concessionária, e aqui diz que é o sistema monofásico 220 volts até 12 kW. Isso na hora que nós formos somar toda a nossa previsão de carga, no quadro de carga que nós vamos fazer, nós vamos ter que ver qual índice que vai ficar. Se vai ficar no de 12 kWh, que é monofásico, ou se vamos ter que colocar um trifásico, que é acima de 12 kWh até 75 kWh. Ora, aqui não tem o bifásico, certo? De 127. Aqui, ou você fica no monofásico ou no trifásico 220 e 380, certo? Então isso importa no que agora? Nós vamos fazer agora a distribuição, a previsão de carga dos circuitos. Você tem que ver o que? Que a norma, essa distribuição que nós estamos fazendo é segundo a norma NBR 5410, que fixa um mínimo de pontos de tomadas por perímetro. Aqui não é mais por área, é perímetro, que eu já vou ensinar a você como é, certo? E ela dá um mínimo por circuito, ok? E como aqui é 220, você tem que fazer um cálculo assim, para saber quantos volts ampere você pode ter em cada circuito. As pessoas perguntam muito: quantas tomadas eu posso colocar num circuito? Não é o circuito que determina quantas tomadas você pode ou não, não é um número imaginário. É uma conta que você tem que fazer assim, ó. É a sua tensão de rede que você recebe. Se for 220 como aqui, você vai fazer os circuitos de TUGs, que é tomadas de uso geral, elas são tomadas até 10 amperes. Não pode passar de 10 amperes. 10 amperes. Se passar de 10 amperes, será tomada de uso específico, certo? Então até 10 amperes, que é um circuito de tomada de uso geral, vezes a tensão. 220 vezes 10 é 2.200 volts ampere. Então o seu circuito não pode passar de 2.200 ampere, certo? Já já você vai ver que
vai ter tomadas de 600 volts ampere no seu circuito e de 100 volts ampere. Então você vai dividir entre eles, que não pode passar de 2.200 aqui em Alagoas. Se fosse 127 volts, por exemplo, você não poderia passar aqui, ó, de 1.270 volts ampere, porque seria 127 vezes 10 ampere, 1.270 volts ampere, certo? Então isso você vai gravando aí, que ali na frente, nos nossos cálculos e na distribuição dos circuitos vai importar muito, certo? Vamos lá. Então, condições para estabelecer a quantidade mínima de tomadas. Falando agora somente das TUGs. Depois nós vamos ver tomadas de uso específico, certo? Vamos lá. Grava isso. Em banheiros ou lugar com banheiras e chuveiros, qualquer que seja a área, porque tomada não é por área, tomada é por perímetro. Já vou ensinar. Uma tomada, então nos banheiros é obrigatório ter uma tomada de 600 volts ampere, junto ao lavatório, a uma distância mínima de 60 centímetros do box ou da banheira. Você tem ali o box 60 centímetros fora do raio do box, você pode colocar uma tomada de 600 volts ampere no banheiro. Se houver mais tomadas, se você quiser o mínimo uma, mas se você quiser colocar mais, todas têm que ter 600 volts ampere no banheiro, certo? Cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais similares, as áreas molhadas da casa. Uma para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Quer dizer, se na sua conta fizer a divisão e der 5 metros, por exemplo, esse 1,5 metros que você vai colocar vai contar para as tomadas, certo? Já vamos ver. Ó, para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, 600 volts ampere para as 3 primeiras. Então, se eu tenho 4 tomadas, as 3 primeiras vão ter 600 volts ampere. Ou se eu tenho só duas, é duas de 600 volts ampere. Para as 3 primeiras, 600 volts ampere e 100 volts ampere para cada ponto adicional. Então, o que passar de 3 é 100 volts ampere. E acima de cada bancada, por exemplo, na cozinha, tem os balcões, não é? Deve haver no mínimo 2 pontos de tomada, no mesmo ponto ou distintos. Pode colocar lá uma tomada dupla, certo? Em cima da pia, por exemplo, certo? Vamos lá para a varanda. Varanda, uma tomada de 100 volts ampere. O ponto pode não estar na própria varanda, mas próximo, quando por causa da construção não comportar ponto de tomada. Você está fazendo uma reforma, uma ampliação, ou na construção não foi colocado um ponto de tomada, pode estar próximo, quando não comportar, certo? O mais próximo possível, tipo assim, não passando de 80 centímetros, né? Vamos lá para salas e dormitórios. Salas e dormitórios. Uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Lá no seu quarto, por exemplo, vai ter uma tomada a cada 5 metros ou para cada fração de perímetro, que nós já vamos ver ali na frente. Uniformemente espaçadas. Você pega a área e divide a área pelo número respectivo e coloca uniformemente, certo? 100 volts ampere por tomada, ok? Vamos lá, se inscreva, deixa o like, compartilhe. E as demais dependências,
um ponto de tomada a cada 5 metros, certo? Ou fração de perímetro. Quando a área ou cômodo da dependência for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados, 2,25 metros quadrados, admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo. Quando for um cômodo muito pequenininho, por exemplo, uma despensa lá para guardar alimento, certo? Você não quer colocar a tomada lá dentro, você pode colocar fora do cômodo ou do dependente, no máximo 80 centímetros da porta de acesso, certo? Então vamos agora ver o perímetro. Já se inscreveu, já compartilhou, já deixou o seu like, ajuda o canal a crescer. Aqui estamos na nossa planta. Nós vimos que tem 4 por 4 aqui o dormitório. Isso é 4 vezes 4, nós achamos 16, que já fizemos para a iluminação. Iluminação nós fizemos por área, que nós vamos fazer por perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma das paredes. Bem resumido é isso. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então esse quarto que tem 16 metros quadrados tem também 16 de perímetro, porque as medidas são iguais. Agora vamos ver esse aqui, esse banheiro. Ele tem 2, mais 3, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então ele tem 6 de metro quadrado de área e 10 de perímetro. E aqui a área de serviço tem 2 mais 4, 6, mais 2, 8, mais 4, 12. Então aqui tem 12 metros de perímetro, ok? Então vamos aprender agora a fazer a distribuição. Vamos fazer de acordo com o que foi lido para vocês ali. Você para o vídeo, volta ali e copia aquelas regras para aplicar no quadro ali na frente agora, ok? Bem, aqui nós temos então, ó, previsão de carga para iluminação. Foi o que nós fizemos na última aula, certo? E aqui está o quadro guardado, porque depois esse quadro com esse da previsão de cargas e tomada de uso geral, mais com a previsão de cargas da tomada específica, vai formar o quadro geral de cargas que vai estar no nosso projeto, certo? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, ó, tudo isso aqui, todas essas planilhas aqui serão resumidas em uma única folha de projeto, certo? Quando nós distribuirmos aqui também a iluminação, colocarmos o circuito, fio que passa onde, o unifilar aqui na planta, será uma única planta de projeto, ok? Com a legenda e tudo mais, quadro de cargas e tudo mais, previsão de tudo, certo? Então agora vamos fazer aqui a previsão de carga para tomadas de uso geral, daqui a pouco específica. Aqui nós temos então, ó, eu já fiz duas aqui para você fazer também e depois nós compararmos, ok? Ó, quarto, aqui eu fiz ali, ó, 4 mais 4, o perímetro, as paredes, de 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16 metros, certo? E aqui eu dividi 16 por 5, por quê? Porque lá nas nossas regrinhas diz que dormitórios, aqui ó, uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Uma para cada 5 metros ou fração de perímetro uniformemente espaçadas. 100 volts ampere por tomada. Vamos voltar lá no nosso quadro. Olha aqui, ó. Então, é uma para cada 5 metros. Eu peguei minha área e dividi por 5. Deu 3,2 metros. Certo? E se eu fosse colocar de 5 em 5 metros, daria 3 tomadas. Mas sobrou 1 metro. Esse metro é a fração de perímetro que sobrou. Eu tenho que colocar uma tomada para ela também. Então aqui foi 4 tomadas de 100 volts ampere. Certo? Ó, 3,2 tomadas.
Aqui esse número é o número de tomadas. Como isso aqui é uma fração de perímetro, o 0,2, eu completo com 4. 4 tomadas, certo? Vamos ver agora mais uma dependência lá. O banheiro. O banheiro nós vimos na regra. Vamos voltar lá e lembrar. Banheiro, aqui ó. Banheiros. Ou lugar com banheiras e chuveiros. Qualquer que seja a área, não importa a área, o perímetro do banheiro. É uma tomada junto ao lavatório de 600 volts ampere. Temos que respeitar a distância de 60 centímetros do box ou banheira. E se houver mais tomadas, potência também de 600 volts ampere. Eu quero duas, não tem problema. 600 volts ampere também, certo? Então vamos voltar lá no nosso quadro. É uma de 600 volts ampere. Foi o que eu coloquei aqui, o mínimo. Mas na sua planta, você não precisa, se quer duas tomadas no banheiro, coloque. Respeitando aquela distância de 60 centímetros. Aqui está, ó, uma de 600 volts ampere. Então agora você faça o quadro total da nossa planta. Para depois nós somar no final, como nós somamos aqui, ó. Quantos volts ampere vai dar a previsão de carga das tomadas de uso geral, para no fim nós levarmos esse número para o quadro de carga geral. Tá? Quadro de previsão geral da casa, certo? Então vamos fazer os outros cômodos, daqui a pouquinho a gente já se encontra. Enquanto isso, não esquece de se inscrever, deixar seu like. E se você quiser ser um doador aí do canal, mande um valeuzinho pro canal aí. Muito bem, nós temos então aqui agora o quadro completo de tomadas de iluminação e tomadas de uso geral. Agora nós vamos para o uso específico. É aquela do chuveiro, é aquela do forno micro-ondas lá na cozinha, é aquela do ar-condicionado lá na sala, certo? Então vamos comparar nossos números, ok? Quarto. Aqui, ó, no quarto, 16 metros de perímetro, dividido por 5 metros o intervalo de cada uma, nós já achamos 3,2, arredondou para 4. 4 tomadas, 400 voltampere. Banheiro, seguindo aquelas regras que nós lemos, 600 voltampere. Área de serviço, 1900 voltampere. Cuidem bem das regrinhas aquela que foi dita para vocês antes, certo? Hall, corredor, 400 voltampere, certo? Sala, 400 voltampere. Isso é um mínimo. Ninguém vai colocar só 4 tomadas numa sala, certo? Vai ter mais alguma conforme a localização dos móveis, mas isso é um mínimo para ser colocada no projeto, para ser aprovado esse teu projeto. Isso é um mínimo que tem que ter, certo? Mas sabendo que tudo que você acrescentar aqui vai onerar no que? Nos cabos, nos disjuntores, no preço do teu projeto, certo? Isso você vai ver mais ali na frente. Sala, 400, cozinha, 2000 voltampere. E na área externa eu coloquei uma tomada de cada lado da casa, certo? Então deu. E como é a área externa aqui, eu preciso colocar ela na regra da cozinha, da área de serviço, porque é uma área sujeita também à umidade e tudo mais. Eu coloquei então 4 tomadas, então eu coloquei 3 de 600 volts ampere e uma de 100, ok? Ela não entra na regra interna, mas nós podemos usar a regra interna ela como uma área externa, sendo considerada uma área molhada. Então aqui em nossa planta, essa área externa que eu digo aqui, ó, ela vai ser uma área coberta aqui em volta dessa casa. Então vai ter uma tomada aqui na frente, quando precisarem, uma aqui no lado, certo? Aqui no lado,
aqui atrás, aqui na frente e aqui ao lado também. Um em cada lado dela vai ter uma tomada dentro dessa área coberta aqui, certo? Então vamos em frente, até a próxima aula. Toque o sino, todo dia tem aula para você, ok? Vamos lá.